Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Escrever e Viver. Não queira ser feliz, queira ser consciente. Obviamente, eu vou trazer esse tipo de posicionamento para cá, né, gente? Porque o meu canal tem esse perfil filosófico ligado ao conhecimento, à ciência. E seria, da minha parte, muita hipocrisia eu defender aqui o contrário. Então eu trago essa crítica no meu canal, os meus áudios, os meus vídeos estão alinhados a esse conteúdo, né? A felicidade, nessa perspectiva que eu estou trazendo aqui, né? Algumas pessoas, alguns filósofos, inclusive, falam sobre isso. Dizem que se a gente busca a verdade, a gente encontra mais sofrimento. E que as pessoas que estão em um estado de mais alienado, elas seriam um pouco mais felizes. E há toda uma construção em cima disso também, social, né? De que o estudo está relacionado à loucura, de quem pensa demais fica louco, e de que há muito sofrimento em entender o que a gente vive e se aproximar da verdade. E realmente há muito sofrimento, mas há muito sofrimento em tudo na vida. Seja você alienado ou não. De qualquer maneira, você vai sofrer e todos tenderão ao mesmo fim que é a morte. Mas a diferença, para a gente, eu acho que tem uma grande diferença aí a respeito da hipocrisia, né? Se você quer manutencionar esse discurso da humanidade, esse discurso do amor, todas as questões da sociedade, você tem que se desarmar um pouco disso, da alienação. Por quê? Porque o estado do mundo, o mundo hoje, né, que a gente vive, ele tende a todas essas mentiras sociais. Então, o próprio conceito de felicidade, ele é mentiroso. E ele é uma construção ligada à mídia, ligada a muitas coisas. E isso traz para a gente uma falsa sensação de conforto social em relação às nossas dores existenciais, em relação à ansiedade e a muita coisa. Mas isso não é verdade, né? Então não tem como a gente se colocar em um estado pleno de felicidade. É por isso que eu falo aqui, não queira ser feliz. Eu não quero dizer aqui para você ser infeliz o tempo inteiro, né? Mas seja consciente, ou seja, busque estudo, vá buscar subsídio na ciência e não no discurso da mídia, por exemplo, ou nos discursos sociais, né, no que vigora, o que todo mundo diz, o que todo mundo fala, que a sua família acredita. Vá muito além disso. Apesar disso, poder trazer infelicidade também, porque vai causar dor em você, vai fazer você desconstruir muitas crenças, romper com muitas coisas, se afastar de pessoas. E aí você pode me perguntar, por que que eu vou fazer isso? Por que eu vou querer me afastar de pessoas? Por que que eu vou querer sair da minha zona de conforto, nesse caso, né? Eu acho que isso é uma resposta que cada um vai encontrar à medida que a vida vai passando e o sujeito vai tomando consciência de que ele no mundo, a existência dele é singular. Mas isso é muito difícil, principalmente quando a gente está em uma cultura em que o outro, em que a gente, inclusive em relação ao outro, a gente se confunde com ele. É aquela segunda fase do espelho do Lacan. O Lacan fez um experimento com o espelho, ele colocou criança, uma bebezinho, no primeiro momento, em frente ao espelho, grosso modo aqui que eu estou explicando, e a criança basicamente não. Esse experimento é replicado no mundo inteiro, já foi feito com várias crianças. No primeiro momento, a criança não consegue, ela não vê nada ali, ela não tem ela inclusive está muito ligada à mãe pelo cordão umbilical. Então, os anseios da criança seriam basicamente os anseios da mãe, num momento assim muito geral, né? Ela é responsável por ele. Ele não consegue
sozinho como sujeito, o bebê, ter essa consciência. No segundo momento, um tempo maior depois, passado, né, mas ainda bebê, esse espelho é colocado e a criança, ela olha atrás do espelho, porque ela pensa que alguém está ali. É esse momento que ela se projeta no outro e ela se confunde com o outro. Em um terceiro momento, a criança consegue olhar para o espelho e ver que é ela, por exemplo. Apesar de isso acontecer na fase da infância, aí, bebezinho e tudo, as pessoas, depois que elas crescem na sociedade e tal, elas tomam. Algumas não tomam tanta consciência sobre elas como sujeitos, mas elas ficam presas, principalmente dependendo do percurso de escolarização dela, das influências. Não é só uma questão de escolarização, né, gente? Mas eu acho que está um pouco ligado a isso. Principalmente quando você não tem amparo na sua cultura. Quando a sua cultura manutenciona e trabalha contra isso, né? E aí você não consegue se despertar, não consegue encontrar uma saída, a não ser na educação, para ver além, né? Do teatro e da manipulação social toda. Então, essa coisa de se perder no outro, de um se desconhecer no outro, é muito problemática, né? E nesse caminho de você buscar a consciência, o estado de consciência, você vai bater de frente com muita gente. E é preciso, nesse momento, que você seja como um, um carro de guerra, né? Para você ter consistência, porque você vai ser apedrejado, você vai receber muitos tiros, vai ser como um movimento de guerra mesmo, principalmente das pessoas. E você vai ter que ter muito conhecimento de si mesmo para você vencer isso. Vão te chamar de psicopata, vão te chamar de arrogante, vão te excluir de todos os grupos, inclusive do próprio grupo familiar. E você passar por isso tudo tem que ser uma pessoa, não é uma coisa que eu acho impossível, mas você tem que ser uma pessoa muito firme e não dependente do que as outras dizem. Mas isso é muito complicado porque você tem que ser desapegado do seu ego para você entender isso que eu estou falando. Porque quem não consegue se desvincular do outro, eu acredito, é uma pessoa que, né, tem todo um jogo social dessa coisa do outro e de você, porque há um controle do outro sobre você por meio do ego. Tem gente que sabe disso, inclusive, muito bem, joga muito bem com isso, porque sabe que tem gente que precisa da aprovação alheia para poder sentir o ego, né? Não é uma coisa assim, até a coisa de ajudar a gente. Não existe isso, ninguém é bonzinho de graça, não existe isso de bem e mal. Por exemplo, a pessoa, quando ela ajuda, ela está buscando ali uma satisfação do ego dela. Então, esse movimento entre você e a sociedade, que ao meu ver é um movimento muito complicado, inclusive perverso, eu acredito, ele, ele tem que ser observado. E para isso você tem que buscar autoconhecimento, para você se tornar consciente disso e conseguir vencer as barreiras e obter progresso na sua vida. Vão perguntar nesse caminho para você se você é Deus, né? E eu não quero dizer isso por aqui, né? Você tem que com esse estado de consciência, você tem que ter controle absoluto de tudo. Isso é muito difícil, isso é impossível. Mas eu acho importante e necessário ter consciência sim, principalmente de você e a separação entre você e os outros. Cuidado com psicólogos e conversas de psicólogos. Alguns não sabem de nada, eles vão tentar te manipular. Eles não cursam psicologia para ajudar os outros genuinamente, mas para se entenderem. Então, muito cuidado. E tem todas umas ideias na psicologia que eu acredito, porque eu já estudei, ligadas a isso também, a essa fortaleza social, nesse discurso
de ame a humanidade, mas odeie o seu semelhante. É aquela coisa da toca do coelho lá da Alice, gente, no País das Maravilhas. E sempre mais o buraco é sempre mais embaixo do que você pensa. Além disso, os, essa questão de se tornar consciente, né, e da dor que você vai encontrar com isso tudo, e vai ser muita dor, eu acho que se você tentar se colocar nesse limite aí da felicidade, você vai se enganar em todos os âmbitos. E o que você vai conseguir disso também é muita frustração. Porque, por exemplo, para você ser feliz aí nesse discurso da sociedade convencional, você vai ter que buscar amparo do seu ego no outro. E não é sempre que o outro vai te responder positivamente. Então você vai se sentir muito frustrado. E a frustração ela vai ser muito mais frequente. Então é muito melhor você estar consciente, porque você vai ter um nível de estresse e de frustração muito menor e você vai perder muito menos energia na sua vida. E acreditem, você, no final, dependendo até que idade você chegar, se você tomar esse caminho de buscar a felicidade, você vai estar tão machucado, eu acredito mais ainda do que se você seguir na consciência. Inclusive, você vai desenvolver doenças no seu corpo por causa desse caminho da felicidade, né? Se você não souber lidar com essa consciência. Também é muito uma questão de equilíbrio, né, gente? Você não precisa estar consciente o tempo inteiro. Você precisa ter os seus momentos de se afastar dessa consciência, porque isso também traz dor, isso também traz doença, né? É um pouco de equilíbrio aí. Mas você vai ter que estar acima da média. Isso não é conversinha de mantenha o equilíbrio de blogueira, não. Estou falando aqui de uma coisa filosófica mesmo. Construa minha sugestão muralhas ao seu redor dos outros. Não engula esse discurso da empatia. As pessoas fazem isso, psicólogos vêm com esse discurso, para que todos sejam mantidos na estrutura social. Isso está tudo ligado a poder. E tem gente que vai vir manutencionar isso com a coisa do amor. Muito cuidado também com esse discurso do amor. Todas essas pessoas, esses líderes, esse pessoal que manutenciona esses movimentos sociais, inclusive dos oprimidos, eles vêm com essa coisa de proteção à humanidade, mas de ódio ao seu semelhante, né? É uma coisa que está muito ali pelo coletivo, uma coisa utópica que eles criaram, né? Que não se materializa, não se conecta com o indivíduo, né? Eles amam a humanidade, mas odeiam o semelhante. Controverso isso, né? E você não tem que aceitar isso com esse discurso de leveza. Isso é pura ideologia, nada na vida é neutro. Tudo é ideológico. Não tenha filhos. É uma atitude muito egoísta, né? As pessoas que têm filhos, elas não conseguem aguentar a dor da existência. E elas precisam ali de um brinquedinho, de uma projeção do ego delas, para que elas consigam suportar a dor da existência. Mas se você estiver preocupado mesmo com o nosso mundo, com o que a humanidade vai se tornar, você não vai colocar mais um no mundo. Principalmente um do seu ego, que já vai ser muito mal projetado. Você vai se preocupar com quem está no mundo. Então, se você tem amor dentro de si para dar, vá dar amor para quem já está no mundo e está sofrendo. Você não vai projetar aí mais um no mundo para manutencionar o seu ego. Isso, na verdade, é uma atitude muito egoísta. E o mundo precisa de menos gente, não de mais, né? Principalmente no Brasil. Um abraço a todos, espero que tenha trazido alguma reflexão para vocês esse áudio. Tchau, tchau.